Paz do Senhor, boa tarde. Estamos começando mais uma live da nossa quinta-feira, um estudo sobre o Sermão do Monte. Que nessa tarde Deus possa ministrar ao teu coração, que o Senhor Jesus possa falar contigo, que realmente seja um dia abençoado na tua vida. E a palavra de Deus, quando ela penetra no nosso coração, quando ela age na nossa vida, ela transforma a nossa vida. Vamos ter um tempo de oração? Senhor Jesus, nos colocamos na tua presença essa tarde. Fala ao nosso coração, Pai. Ministra ao nosso coração. Queremos aprender a tua palavra, meu Senhor. Queremos ouvir a tua voz. Senhor, colocamos a nossa vida diante de ti. Nos abençoa nesse momento. Ministra a tua palavra ao nosso coração nesse momento. E colocamos a nossa vida diante de ti. Tudo aquilo, Senhor, que muitas vezes nos aflige, nos preocupa, as nossas petições, todos os anseios do nosso coração. Colocamos diante de ti, ó Pai. Fala conosco, Pai. Nos abençoa. Nós te pedimos e clamamos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Glória a Deus, que possamos estudar a palavra de Deus, ouvir aquilo que Deus tem para falar ao nosso coração. Ontem nós começamos um devocional pela manhã às 7h30 com a irmã Patrícia, muito bom, Manhãs com Deus. Então eu convido você a estar conosco todas as quartas-feiras pela manhã, que a irmã Patrícia vai estar ministrando um devocional, Manhãs com Deus, uma meditação muito abençoada. Te convido também a estar conosco no domingo, que temos o nosso culto online, presencial, às 19 horas. Então, que Deus possa estar te abençoando. Temos também o nosso trabalho sábado à tarde com os teens e o Geração Samuel. Então, você, pai, mãe, tia, traga o seu adolescente, a sua criança no sábado à tarde às 14 horas. Temos um trabalho muito abençoado de ministração da palavra. E à noite, às 20 horas, também temos o nosso trabalho com os jovens, onde eles vão ouvir a palavra de Deus, ter um tempo de comunhão, né? E eles muitas vezes comem uma pizza, fazem um lanche, uma janta. É o melhor lugar realmente para que eles possam estar juntos, ouvindo a palavra de Deus e sendo ministrados. Então vamos começar o nosso estudo. Vamos ler, nós estamos continuando a leitura do Sermão do Monte, né? E hoje nós vamos à última etapa, mas provavelmente não vamos terminar hoje, vamos fazer 2 estudos sobre essa última parte do Sermão do Monte, né? Então nós vamos ler Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, que diz assim: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas.
aqui termina o Sermão do Monte. Essa é a última parte, o último ensino do Sermão do Monte. Então, se você pensava que o Sermão do Monte era só as bem-aventuranças, só o capítulo 5, agora está aprendendo que o Sermão do Monte vai até a história que nós conhecemos da casa na rocha e a história da casa na areia. E essa história da casa da rocha e da areia é uma história muitas vezes pregada, você conhece, já deve ter ouvido muitas pregações sobre isso, né? Mas hoje nós vamos aprender, né, essa história que o Senhor contou dos dois fundamentos dentro do Sermão do Monte, que faz parte. Então, qual é o real ensino, o que o Senhor quis dizer com isso? E para que nós possamos entender essa passagem, é importante também nós analisarmos e vermos que o Senhor Jesus, muitas vezes aqui no Sermão do Monte, ele confronta os seus seguidores ou mostra aos seus seguidores sempre duas possibilidades. Por exemplo, antes da casa da rocha e da areia, ele fala sobre a questão da porta. Ele mostra duas portas, a porta estreita e a porta larga, né? Então, nós vemos muito claro o Senhor colocando e o Senhor dizendo, entrai pela porta estreita. Aí ele também coloca dois caminhos, o caminho largo e o caminho estreito. Ele descreve essas duas possibilidades. Ele fala como elas são. E o Senhor Jesus também é interessante que ele coloca dos falsos mestres e dos verdadeiros mestres, né? Então, ele vai colocando lá os falsos profetas. E quando ele diz acautelai-vos dos falsos, é sinal que há o verdadeiro. Então, ele começa, depois que ele fala sobre as estradas, ele começa a falar sobre os mestres, sobre aqueles que ensinam a palavra de Deus, sobre aqueles que ministram a palavra de Deus. E ele começa a falar sobre os falsos. E é interessante como ele começa a descrever, como ele começa a falar sobre aqueles que dizem Senhor, Senhor. E Jesus coloca a questão dos frutos, como eles agem, e nós estudamos bastante sobre isso, né? Mas o Senhor coloca, e depois quando ele termina falando sobre a questão dos falsos, daquilo que vai estar no nosso meio e que não é verdadeiro, aí o Senhor Jesus ele coloca a questão da casa, né, de dois construtores. Na verdade, aqui ele está falando dois construtores. Ele está falando um construtor prudente e o outro construtor insensato. E se nós formos ver em Lucas, capítulo 6, versículo 46, diz assim, ó: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou os alicerces sobre a rocha. E ali no versículo 49, mas o que ouve e não a pratica é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a terra sem alicerces. E aqui ele fala o que acontece às duas casas. Na verdade, são os dois fundamentos, a casa na rocha e a casa na areia. Mas é interessante que aqui em Lucas ele diz, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que vos mando? E quando nós olhamos aqui em Mateus, no Sermão do Monte, no capítulo 7, versículo 22, ele diz assim, ó,
muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor. Porventura não temos nós profetizado em teu nome não expelimos demônio, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Então, em Lucas, ele mostra um dos construtores que nós vemos aqui, ó, que a questão dessa casa, os dois fundamentos, é porque há dois construtores. Há um tipo de construtor da maneira como ele constrói a casa dele e há outro tipo de construtor. Há dois tipos. E um dos tipos é aquele que diz: Senhor, Senhor. E a questão é que muitas vezes nós olhamos e dizemos: ah, aquele lá é falso profeta, é isso, falso profeta. Mas nós vimos na lição passada que aqueles que seguem são semelhantes a ele. Mas aqui, ó, quando nós vemos a questão da casa, dos fundamentos e dos construtores, nós temos que aprender a nos analisar para ver se nós não somos um daqueles construtores que dizem: Senhor, Senhor. Nós sempre devemos parar para pensar e saber que a palavra de Deus é séria, que a palavra de Deus é verdadeira, que Deus não brinca com a sua palavra. Nós brincamos com aquilo que falamos, com as nossas palavras, com nós mesmos, mas Deus não brinca. Aquilo que ele fala, aquilo que está escrito, é aquilo que ele requer de nós. Então, se nós queremos entrar pela porta estreita, andar no caminho estreito e ser daqueles que constroem a casa na rocha, nós devemos ver como estamos construindo. E primeiro sempre ver que tipo de construtor nós somos. Cada um de nós constrói algo. Todos nós somos construtores na nossa vida. E de acordo com aquilo que construímos, de acordo com aquilo que nós fazemos, nós vamos colher, nós vamos receber. Então é muito importante nós sermos prudentes e analisarmos a questão de construção. Então nós vamos ver aqui primeiro, falar sobre os dois tipos de construtores e falar sobre os fundamentos. Porque ele fala aqui do construtor prudente, o Senhor fala do construtor prudente, versículo 24, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha. E olha no versículo 23, e todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato. Então é muito claro colocado o construtor prudente e o construtor insensato. Só tem uma coisa aqui, pessoal. Não pense que o construtor insensato é o ímpio. Não é o ímpio. O ímpio não constrói casa. O ímpio não apostata da fé. Não é a questão do ímpio. Não é o ímpio que escandaliza, né? Lembra quando o Senhor diz: ai, por intermédio daqueles pelo qual vem o escândalo? Não é pelo ímpio. Nós olhamos o mundo, as coisas que estão acontecendo, os fatos ao nosso redor e ficamos escandalizados. Não fique escandalizado com o mundo. O mundo jaz no maligno. O problema e os escândalos vêm do meio daqueles que
conhecem a palavra, daqueles que dizem Senhor, Senhor. Então, quando nós lemos também o livro de Apocalipse, na carta à última igreja, a carta de Laodiceia, nós vemos a recomendação nas cartas às igrejas, sempre é uma recomendação, e a de Laodiceia é a recomendação mais terrível, porque ele diz assim, eu sou rico e sou abastado, eu tenho tudo, e o Senhor diz, não, você é pobre, cego e nu. Então, nós devemos aprender a nos analisar. O Senhor diz, vê aonde caíste, volta ao primeiro amor. Quando nós lemos a carta, sempre é uma palavra para corrigir, o Senhor nos chama a atenção. Então, se alegre quando o Senhor te corrige. Se alegre quando você sente no coração, eu estou errado. Isso não agrada a Deus. E procura a mudança na tua vida. O problema é quando se está sem correção. A Bíblia diz, se estáis sem correção, sois bastardo, porque o pai corrige o filho a quem ama. Então sempre vamos parar para pensar na nossa vida, porque na verdade a vida do cristão, a vida do construtor prudente, é uma vida de constante arrependimento. É uma vida de alguém que enxerga a sua fraqueza, a sua debilidade, os seus pecados, porque nós estamos sempre caminhando, buscando ao Senhor e anelando um dia estar com o Senhor. E querendo, Senhor, quando tu voltarás? Eu quero estar contigo e habitar contigo. O construtor prudente é aquele que sempre analisa, que sempre procura ver o que está acontecendo. Então, sejamos assim e tenhamos cuidado, porque os escândalos vêm dentro da igreja. Os falsos, de onde é que vem o falso? O falso é a imitação daquilo que é verdadeiro. Não pense que o fato de alguém pregar a palavra de Deus é verdadeiro. Analise na própria palavra de Deus se aquilo que você ouve é verdadeiro. É isso que nós sempre devemos parar para pensar, olhar e ver na palavra de Deus. Mas agora olha aqui, ó, a questão dos fundamentos. O que são os fundamentos da casa? Porque ó, tem dois construtores, o prudente e o insensato, nós já vamos ver. Mas primeiro vamos ver os fundamentos da casa. O que são esses fundamentos? Então é só parar para pensar. Esse aqui é o fim do Sermão do Monte. E ele diz, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica. Aonde começa esse ensinamento? Aonde começa essas palavras que o Senhor diz? Quem ouve estas minhas palavras? No capítulo 5. Então, quando você começa a ler a Casa na Rocha e a Casa na Areia, quando ele fala dos fundamentos e que ouve essas palavras, então você deve voltar ao capítulo 5 e começar a ler quais são os primeiros fundamentos, as bem-aventuranças. Então é ali que o Senhor começa. Bem-aventurados humildes de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os perseguidos, quando por minha causa vos injuriarem. Então esses são os primeiros fundamentos. É aqui que começa a base da casa. Então, toda vez que você começar a ler Casa na Rocha, Casa na Areia, né? E as pessoas leem e dizem, eu tô bem porque eu creio em Jesus.
A Bíblia diz: crês tu, fazes bem, até os demônios creem e tremem. Não é a questão de simplesmente crer em Jesus. Aqui, quando o Senhor termina o Sermão do Monte, ele termina de uma maneira extremamente prática e confrontadora. Que daí ele começa a perguntar: como é que está a tua casa? Qual é o fundamento da tua casa? Qual é o fundamento da tua vida? Aí você tem que voltar para o início da bem-aventurança e começar a se questionar e ver: eu sou humilde de espírito? Lembrando sempre, quem é humilde de espírito? É aquele que reconhece que não é nada diante de Deus. Porque não é uma questão material, não é uma questão intelectual, é uma questão espiritual. É como eu me vejo diante de Deus. Eu me vejo como um pecador perdido. Eu sei qual é a minha posição diante de Deus. Eu começo a ter um leve entendimento quem é Deus. O nosso maior problema é não conhecermos quem é Deus. Quando começamos a entender a grandeza de Deus, o Deus onipotente, o Deus soberano, o Deus que é juiz, o Deus que se ira, o Deus que julgará o mundo com justiça, aquele que vem e diz: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aquele Deus que é santo, santo, santo. Quando nós começarmos a entender, porque não tem como nós compreendermos. É alto demais quando nós lemos o Salmo 39, 139, e o salmista fala sobre isso. É elevado demais. Então, quando começamos a entender, nós também vamos orar direito. Aí nós vamos aprender a temer a Deus, que é respeitar. Aí nós não vamos mais usar o nome de Deus em vão. Nós não vamos mais dizer: o velhinho lá do alto, o velhinho lá de cima. Deus, meu amigão. Quem é Deus para você? Você consegue ver a grandeza de Deus? Porque quando nós percebemos a grandeza de Deus, quem Deus é, e que Deus nos ama, isso tem que mexer com o nosso coração. Isso tem que fazer com que nós vejamos a nossa indignidade, o quanto nós somos indignos. Por isso que a segunda bem-aventurança é: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Porque quando nós começamos a ver a grandeza e nós vemos a nossa miséria, a nossa indignidade, nós choramos. Porque quem chegará na presença de Deus? O que é puro de mãos e limpo de coração. Quem vai chegar na presença de Deus? O pecado não chega na presença de Deus. E eu sou pecador. Como que eu vou chegar na presença de Deus? Como eu vou ser justificada para chegar na presença de Deus? Eu quero ser justa, eu tenho fome e sede de justiça. Como que eu vou chegar na presença de Deus? Eu sou condenada, Deus é santo, quem eu sou? Eu preciso ser limpa, ser justificado, senão eu nunca vou entrar na presença de Deus. Quando você consegue entender isso e entra em desespero, aí os teus olhos vão para a cruz. Aí você começa a entender a obra da cruz. Tu tens sede de ser justificada. Senhor, me limpa. Senhor, me justifica. Essas três primeiras bem-aventuranças, na verdade, eles falam do processo da salvação, da redenção. Como acontece? Então, quando eu entendo isso, que Deus é santo, eu vejo que eu sou pecador e eu preciso ser justificada e eu recebo perdão. O que acontece?
quando eu vejo a grandeza do amor de Deus, eu aprendo a ter misericórdia. Eu aprendo a ser misericordiosa. Eu começo a olhar as outras pessoas como eu era antes. Antes eu era um pecador perdido, agora Deus me perdoou. Então quem sou eu para não perdoar o outro? Então eu passo a ter misericórdia. Por isso é bem-aventurados os misericordiosos. Mas quem que é misericordioso? Aquele que já recebeu a misericórdia de Deus. Aquele que já recebeu o perdão de Deus. Aquele que sabe o quanto Deus ama. Aí, o que acontece? Deus quer limpar o nosso coração. Esse aí é o processo de santificação. Começa a haver uma mudança na nossa vida. As coisas que antes eu gostava, que são as coisas desse mundo, aquilo que me trazia alegria, aqueles meus alvos que era tudo que eu queria, a maneira de vestir, de pensar, de agir, de falar. Agora aquilo eu olho, isso não é nada, isso é refúgio, eu não quero mais isso. Eu quero viver uma vida separada, porque eu fui salvo. Eu sou livre. Uma ovelha, ela não vai deitar na lama como um porco. O porco gosta da lama, ele deita na lama, ele gosta de tomar banho de lama. A ovelha não, ela não é mais como um porco, porque era assim que nós éramos. Quando você consegue entender o que você era sem Jesus, a grande perdição, a condenação sem Jesus, você começa a entender. E que agora o Senhor te transformou, te deu nova vida. Agora você pode ser chamada ovelha do seu pastoreio. Você quer pastos verdejantes. Você quer as águas tranquilas. Você quer o óleo. Você é separado. Ninguém bota junto porco e ovelha. O porco fica no chiqueiro. A ovelha fica no pasto. Você quer ser santo. Você quer ser separado. Então você não fala mais palavrão. Você não vê mais coisas indecentes, coisas que desagradam a Deus. Você cuida da maneira como você se veste. Você cuida das coisas que você faz. Você passa a cuidar do teu procedimento. Você passa a amar a palavra de Deus. Há uma diferença muito grande. Você está edificando. Esses são os fundamentos. Vamos ver mais um fundamento: os pacificadores. Você, aonde você vai, você leva o evangelho da paz. Você não quer mais as brigas, as contendas, as rixas, as fofocas, as invejas, todas aquelas coisas. Não. Você é um pacificador. Você olha para a pessoa e diz: não fala mal do irmão. Vamos orar por ele. Você conhece o irmão. Você sabe o que ele está passando. Vamos orar, vamos chorar. Sabe essa pessoa que você não gosta? Você já chorou alguma vez por ela? Você já intercedeu realmente uma vez por ela, alguma vez por ela? Você já jejuou por essa pessoa que você não gosta? O mesmo sangue derramado na cruz por ti é o mesmo sangue derramado por ela. Não é você que condena pessoas ao inferno. São os nossos pecados que nos condenam ao inferno. Porque todos estamos sob condenação. E você foi salvo? Por acaso você não quer que essa pessoa seja salva? Nós não somos juiz. Deus é juiz. E Deus não tem prazer na morte do perverso. Deus não quer que nenhum se perca. Está começando a entender essas minhas explicações que estão aqui em Mateus 5, a partir do versículo 1, que
as bem-aventuranças são os alicerces da casa. Então nós vimos os pacificadores, devemos ser pacificadores. Esse é um alicerce da nossa casa, ser pacificador. E por causa de tudo isso, de eu ser limpo, misericordioso, pacificador, eu tenho sede de justiça, o que vai acontecer comigo? Eu vou ser perseguido. Porque ninguém que está na treva gosta de luz. Você já viu as trevas gostar da luz? Quem gosta das trevas, anda nas trevas, não quer a luz. Porque quando a luz do Evangelho vem, revela o que está errado. Por isso que as pessoas gostam de ouvir um Evangelho light, diet, um Evangelho sem cruz. Quem está nas trevas gosta de ouvir, sabe, uma coisinha leve, que não confronte ela. Mas o verdadeiro cristão, ele vem com o Evangelho do arrependimento. Arrependei-vos. Mas ele revela o mesmo Evangelho da graça que ele foi alcançado. Ele mostra, assim como eu tive que me arrepender dos meus pecados, reconhecer quem eu sou, você também precisa reconhecer os teus pecados. Senão você não vai ser salvo. O simples fato da pessoa que está perto de ti, teu filho, tua esposa, teu irmão, tua irmã, teu parente, teu primo, teu namorado, seja lá quem for, apenas gostar do Evangelho, não quer dizer que ele vai ser salvo. Ele precisa ouvir o verdadeiro Evangelho como você ouviu. Então tenha misericórdia. Ore e interceda. Você não precisa sair dando com porra na cabeça, se converta que tu vai para o inferno. Primeiro, dobre o teu joelho e chore por essa pessoa. Porque quem vai fazer a obra é o Espírito Santo de Deus, o mesmo que fez a obra no teu coração. Então, primeiro precisa vir o choro pela pessoa, a intercessão pela pessoa. Primeiro precisa ouvir isso. E pelo fato de você ser cristão, você vai ser perseguido. E é muito melhor ser perseguido por amor a Jesus do que ser o perseguidor dos outros. Não seja o perseguidor dos outros. Não fale mal dos outros. É preferível ser perseguido. E o versículo 11 termina: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Versículo 12 do capítulo 5 que eu estou lendo. Regozijai-vos, exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Então, perseguição tem galardão, você sabia? Tem recompensa. O ser perseguido por causa do Evangelho, pelo fato de essa ser a tua base. Então, o fundamento da pessoa prudente é esse. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será como um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Quando nós terminamos as bem-aventuranças, depois vem a questão de luz e trevas, de julgamento. O Senhor nos ensina a orar. Nós temos que ler todo o Sermão do Monte para entender. Então nós precisamos ouvir e praticar. Mas, pessoal, a prática da palavra não vem sem oração por nós, jejum e leitura da palavra. Como você vai querer praticar a palavra de Deus se você não anda com o Deus da palavra? Não tem como. Não tem como você... eu sei alguns conceitos abstratos, aí eu vou andar. Isso é base, já sei tudo, já vou andar com Deus. Não onde? Para andar com Deus, eu preciso andar com a palavra de Deus. Andar com Deus é andar com a palavra, gente.
Não é uma coisa mística, no ar. Andar com Deus é andar com a palavra de Deus. É ler a Bíblia. O verdadeiro cristão, ele lê a Bíblia, ele estuda a Bíblia. Ele é alguém que ama estudar teologia, os atributos de Deus. Ele ama estudar essas coisas. Ele ama o estudo da palavra. É isso que é a prática da palavra. Não pense que você vai conseguir no seu esforço. No esforço, nós vamos conseguir ser bons fariseus. O fariseu era excelente em esforço. Ele fazia isso, ele fazia aquilo. Lembra o publicano e o fariseu? Ou que entraram no templo, que o fariseu diz assim: eu não sou como esse publicano. Eu jejuo, eu faço isso, eu faço tal coisa, eu dou o dízimo. Esforço próprio, aparência. Então, se nós queremos ser aqueles que praticam a palavra de Deus, nós precisamos ler a palavra de Deus. Ler a Bíblia. Aquele que pratica a Bíblia é aquele que conhece a Bíblia. Nós vemos muito bem a diferença de uma pessoa que a questão é só intelectual e daquele que aquilo que ele conhece está no coração dele, está na vida dele. Então a palavra de Deus, ela tem que estar no nosso coração, isso tem que estar na nossa mente, e isso vai fluir automático para a nossa vida. Então, para praticar a palavra de Deus, eu preciso ler a palavra de Deus. E quanto mais nós lemos a palavra de Deus, mais nós reconhecemos: Senhor, eu não sou nada. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, me ajuda. Senhor, me sustenta. Senhor, ouve o meu clamor. Senhor, ouve a minha oração. Quanto mais nós estudamos a Bíblia, quanto mais nos achegamos perto da palavra de Deus, que é nos achegar perto do próprio Deus, mais nós vemos a nossa miséria. Esse é o construtor prudente. Então, o construtor prudente é aquele cujos fundamentos estão aqui na palavra. O construtor prudente é aquele que ouve e pratica. Então ele se preocupa em estudar a Bíblia, ele se preocupa em orar, em buscar a Deus em oração, em jejuar. Ele se preocupa em ir no culto para aprender. Ele se prepara para ir no culto. Quando vem o culto, ele vai para o culto: Senhor, eu sei que eu vou no culto por causa da Tua presença. Me ensina, Senhor. Fala comigo. O prudente, ele cultua a Deus. Mas ele cultua a Deus na igreja. Gente, a oração particular, o culto particular, não substitui o culto coletivo. Ah, não, eu vou ficar em casa, vou fazer meu culto particular. Realmente é particular, né? Sem a igreja, sem os irmãos, sem a comunhão dos santos. É algo isolado. Realmente isolado. Cuidado! A Bíblia recomenda sobre isso. Não seja assim. Só se você realmente, absolutamente não tem condições de ir. Mas tem pessoas que não querem ir no culto por puro egoísmo. Ah, eu não vou. Eu não gosto lá daquele ambiente. Pecado. Quem diz que Deus vai receber o teu culto particular? Você não gosta do ambiente? Você está bem sozinha? É mais confortável? Ninguém te atrapalha? Pecado. Já está pecando. Já está pecando. Deus tem uma igreja. Deus tem um corpo.
Então, o prudente é aquele, o construtor prudente que constrói a sua casa na rocha, é aquele que vai no culto, aquele que zela por ir no culto, aquele que vai no culto, mesmo que a carne não queria ficar dormindo. Não, eu vou no culto, lá está o meu Senhor e eu preciso aprender. Algo Deus tem para me falar. Deus vai usar o pastor e começa a orar pelo pastor. Senhor, abençoa, unge o pastor, o pregador da palavra. Senhor, abençoa o louvor, cada um dos irmãos que vai estar cantando. Senhor, abençoa a vida deles, para que eles cantem, Senhor, aquilo que te agrade, cantem a tua palavra. Senhor, me abençoa, Senhor, para que eu possa ir no culto também ofertar e dizimar, que faz parte do nosso culto. Então, o construtor prudente, ele faz tudo isso. Ele ama ir no culto, ele vai no culto. Mesmo que ele estiver seco, ele não fica em casa por egoísmo. Lá em Provérbios, não me lembro se é 18, 19, que ele diz assim, ó, o solitário, ele busca o seu próprio interesse. O homem solitário, ele só se interessa por si. É claro que é mais fácil ficar em casa, não precisar ir no culto. Eu não vejo o problema dos outros, eu não me incomodo com nada, eu fico confortável. Isso é puro egoísmo. É puro egoísmo. É comodidade. O prudente, ele não, eu vou lá com os meus irmãos, eu vou adorar a Deus. Tem barulho na igreja? Tem várias coisas às vezes na igreja. Se você é como eu, qualquer coisa tira a tua atenção, senta bem na frente. Eu não sento atrás. Eu, quando vou no culto, eu sento na primeira fileira porque eu sei o problema que eu tenho. Pelo fato de ser professora, qualquer coisa me atrapalha. Então, ó Jesus, eu estou bem aqui na frente e eu consigo prestar atenção tranquila. Depois, quando termino o culto, eu saio, vou conversar com os outros, ver como é que estão, sabe? Conversar, orar, compartilhar, ver as situações. Há uma alegria muito grande. O construtor prudente é aquele que vai no culto. O construtor que constrói a sua casa na rocha é aquele que se preocupa com os irmãos, que ora. O construtor prudente é aquele que tem trabalho, que se dá o trabalho. Esse é o construtor prudente. Mas o construtor insensato, quem é o insensato? O insensato não se preocupa em ler a Bíblia. O insensato, eu me lembro uma vez eu conheci um pastor e disse, abra a tua Bíblia, se tu não leu durante a semana, você vai ler então comigo agora no culto. O insensato, ele não lê a Bíblia. Ele não lê, porque não, eu tenho muito o que fazer, eu tenho meu trabalho, eu tenho umas atividades, isso e aquilo. Eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Insensato. Insensato. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia diariamente. Um ou outro dia pode acontecer alguma coisa às vezes. Mas leia a Bíblia diariamente. O prudente, ele lê a Bíblia todo dia. O insensato não. Para que ler a Bíblia? Eu já sei tudo. Sabe o quê? A primeira demonstração que você não sabe tudo é o simples fato de se achar sábio aos seus próprios olhos. Quando você se acha sábio aos seus próprios olhos, você já não sabe nada. Você é tolo, você é insensato. Leia a Bíblia e estude a Bíblia. O insensato, ele não se preocupa em orar. Para que orar? Deus já sabe tudo. Ah, para que orar? O insensato não se preocupa em ter um tempo de oração, de buscar a Deus em oração, de colocar as suas petições, os seus medos. Se você diz assim, mas eu sou aquele que quando chego na presença de Deus eu só tenho coisas para pedir. Glória a Deus, porque você está pedindo para Deus. Então vá
E ore todo dia e peça a Deus todo dia: Senhor, eu preciso disso. Senhor, meu problema é esse. Senhor, olha a minha aflição. Senhor, olha a minha angústia. Senhor, eu preciso de Ti. É preferível você chegar todo dia pedindo do que não chegar, do que nunca orar. Ore, chore aos pés do Senhor, fale com o Senhor todo dia, busque ao Senhor todo dia. Seja prudente, porque o insensato, ele não ora. Ele sempre diz: tenho muitos afazeres, estou cansado demais. E se nós lemos a parábola das bodas, quando o rei mandou convidar, ele diz: eu comprei uma terra e tenho que ver. Eu comprei juntas de boi e não posso ir. Eu casei e não posso ir. São coisas recomendáveis, nada errado em comprar, nada errado em adquirir. Mas quando comprar, adquirir e usufruir os prazeres dessa terra ocupam o primeiro lugar e não te deixam orar, essas coisas passam a ser erradas na tua vida. E você passa a ser insensato, conhecendo a Jesus. Talvez você seja um daqueles que diz: Senhor, Senhor. Lá em Lucas, aquele que diz Senhor, Senhor e não faz o que eu mando, esse é insensato. Quem sabe você que está ouvindo a palavra nesse momento não está entendendo que você é um insensato. Se você está vendo, se arrependa. Sempre há tempo. Não importa que você tenha 40 anos de igreja. Sempre é tempo para se arrepender. É preferível se arrepender e mudar e ir para o céu do que continuar com a sua dureza de coração e ir para o inferno e ouvir: apartai-vos de mim. Deus, a palavra de Deus é séria. Deus nos ensina. Não é o meu parecer. Esse é o parecer da palavra de Deus. Em cada estudo, em cada palavra eu tenho sido confrontada. E muitas vezes eu tenho chorado aos pés do Senhor. E clamado pela minha vida e digo: Senhor, transforma. Muda a minha vida, que eu quero te servir. Que cada um de nós possa ser assim. E um insensato também não se preocupa em ir ao culto. Lembra quando eu disse do insensato? É aquele que gosta de ficar em casa. É mais confortável. Para quem ir no culto se agora tem live? Pessoal, as lives são para aqueles que não podem vir. As lives são para as pessoas que estão impossibilitadas de vir e são também para pessoas que vão ouvir a pregação da palavra. Porque o prudente, ele vai para o culto. Se você quer ser o construtor prudente, comece a ir para o culto, irmão. Vamos para o culto. Vamos lá adorar o Senhor. Em comunidade, não seja insensato. Não fique em casa para o teu conforto e para o teu prazer. Egoísmo. Orgulho. Eu não preciso. Eu sou sozinho. O solitário busca os seus próprios interesses. Mas aquele que é prudente, ele tem comunhão com as pessoas. Ele está junto com os irmãos. Ele busca as pessoas. Que nós possamos ser construtores prudentes. Essa palavra dos 2 fundamentos, ela é bastante profunda porque é o fim do Sermão do Monte. E nós vamos estudar um pouquinho mais sobre isso. Nós vimos então que o Senhor nos fala e nos confronta com 2 portas, a estreita e a larga, com 2 caminhos, o caminho largo, o caminho estreito, com 2 construtores,
o prudente e o insensato. O caminho, na verdade, vai afunilando. O Senhor vai cada vez mostrando e revelando a sua santa e preciosa palavra. Então, analise a tua vida sobre os fundamentos da casa, lembrando toda vez que você lê a casa na rocha e a casa na areia, lembra, o fundamento da casa da rocha é as bem-aventuranças, que é o caráter do cristão. Então você sempre tem que fazer uma autoanálise sobre o seu caráter, se você tem um caráter cristão. Esse é o fundamento da casa. E ver o tipo de construtor que você é. Você tem sido prudente ou tem sido insensato? Que cada um de nós possamos fazer uma análise sobre isso. Semana que vem nós vamos continuar estudando e terminar o Sermão do Monte. Depois que nós terminarmos o Sermão do Monte, nós vamos continuar estudando a Palavra de Deus. Então eu vou estar orando agora pela tua vida, orando pelas situações que envolvem a tua vida, tudo aquilo que você quer colocar na presença de Deus. Se você não ora, comece a orar hoje. Comece a colocar suas petições hoje. Tenha um tempo de oração, de buscar ao Senhor. Como eu disse, nem que a tua oração, o teu tempo seja só aquele filho chorão. Pai, eu preciso, Pai, eu preciso. É preferível ser um filho que todo dia chora e peça Pai, Pai, do que ser um filho que nunca chegue na presença do Pai. Então, busque a palavra de Deus. Ande com o Deus da palavra, com a Bíblia. Aqui está o Senhor, na sua palavra. Amém? Então vamos orar, vamos nos colocar na presença de Deus. Pai, obrigado pela tua palavra santa, fiel e verdadeira. E nesse momento, Senhor, queremos colocar diante de Ti as nossas petições. Tu conheces o que está no coração de cada um, a situação que cada um está passando nesse momento. E humildemente eu quero te pedir, abençoa meu irmão, minha irmã, aquele que está ouvindo essa palavra. Que o teu poder toque, que haja transformação, que haja cura, que haja renovação. E Senhor, que as tuas bênçãos estejam na vida dessa pessoa e ela cresça no conhecimento da tua palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te fortalecer e que a presença de Deus esteja contigo durante o resto de semana e no fim de semana, né? E que você possa estar conosco no culto. Temos culto presencial às 9 da manhã no domingo e às 19 horas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.